A manchete é: Geraldo Alckmin pode formar uma chapa com Lula para as eleições de 2022. Ou não? Provavelmente não. Como você já sabe, o Lula faz uma turnê pela Europa. O objetivo aqui não é detalhar os compromissos dessa viagem, nem mesmo o que eles significam para nossa política nacional, porque isso, na boa, a gente já fez. Tem vídeo sobre isso aqui no canal e você pode ver, mas só se você quiser. Por enquanto, basta dizer que um dos compromissos foi no Parlamento Europeu, onde rolou uma longa coletiva de imprensa. Muitas perguntas, quase todas sobre política internacional, e aí outro tema muito recorrente foi meio ambiente, porque, como você sabe, quando o mundo pensa no Brasil, essa é a primeira preocupação que aparece. Só que aí, no meio disso tudo, eis que surge uma pergunta sobre as nossas questões locais, sobre a eleição de 2022. Paloma Varon, da Rádio França Internacional. E se eu puder fazer duas perguntas também, como meu colega. A primeira, o senhor já declarou a Parrimat, que seria candidato. E então, a dúvida agora, e ontem fez um discurso quase de campanha para os apoiadores aqui em Bruxelas. Eu entrevistei alguns deles que estavam presentes ontem e me falaram que foi um discurso de campanha. Então, a gente quer saber, na verdade, se Alckmin vai ser mesmo vice e se o senhor não tem medo de que ele traia também o PT como o Temer. E vamos combinar que a Paula mandou bem. Essa aí da traição foi dura. Olha, primeiro eu não entendo que eu tenha feito o discurso de campanha. Sabe, até porque eu não pedi voto. O discurso de campanha você pede voto. Segundo, eu estava fazendo um discurso de agradecimento à solidariedade de companheiros brasileiros que moram aqui, sabe, em Bruxelas, e que se dedicaram muito tempo a fazer solidariedade a mim. Sabe? Então não foi um discurso de campanha, porque um discurso de campanha eu só posso fazer quando o PT anunciar que eu sou candidato e eu aceitar ser candidato. Aí eu a convidarei para participar do meu primeiro discurso de campanha no Brasil. Tá todo mundo fazendo campanha antecipada. A internet normalizou a campanha antecipada. Só que, obviamente, tá todo mundo negando que tá fazendo campanha antecipada. Mas vamos pro que interessa. A segunda coisa é eu já tenho 22 vices. Já tenho 8 ministros da Economia, quando eu ainda nem decidi ser candidato. E aqui, mais um parênteses. A especulação precoce sobre o Ministério da Economia é dessas coisas que a gente vê eleição sim, eleição também. Faz parte daquela lógica propagada pela imprensa, uma lógica segundo a qual um presidente precisa ser escolhido, precisa ser aceito, não apenas pelo seu povo, não apenas pelos eleitores, não apenas pelos trabalhadores, mas também pelo mercado, porque senão o bicho pega. Olha aí a Folha de São Paulo, abril desse ano. PT discute quem seria posto Ipiranga de Lula para 2022. E olha, só aqui já aparecem 4 nomes. Olha lá, alguns dos nomes que vêm sendo debatidos pelo partido é o PT, para essa nova missão, são antigos integrantes da equipe econômica nos anos em que o governo foi bem avaliado. Nessa lista de bem cotados estão Bernard App, Marcos Lisboa, Murilo Portugal e Henrique Meirelles, por exemplo. Mas vamos seguir para ouvir o que o Lula tem a dizer sobre o vice. Veja, o vice é uma pessoa que tem que ser levado muito a sério na relação com o presidente. Porque o vice pode ser presidente. Pode acontecer muitas coisas. E depois o vice tem que ser uma pessoa que soma com o presidente e não que diverge com o presidente. E isso aí é o mais perto que ele vai chegar de responder o que a Paula perguntou sobre a possibilidade de uma traição como a do Temer. Na sequência, finalmente chega a vez de colocar o Alckmin na roda.
Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Eu fui presidente quando ele foi governador. Nós conversamos muito. Não há nada que aconteceu entre eu e o Alckmin que não possa, ser reconciliado. Não há. Política, às vezes, é como jogo de futebol. Você dá uma butinada no cara, o cara cai chorando de dor, Mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam e vão tomar uma cerveja e vão discutir o próximo jogo. A política é assim. Quando não há ofensa moral, quando não há ofensa pessoal, eu acho que nas divergências políticas todo mundo joga bruto porque todo mundo quer ganhar. Eu disputei as eleições de 2006 com o Alckmin, mas eu quero lhe dizer que eu tenho um profundo respeito pelo Alckmin. Eu não estou discutindo vice ainda porque não discuti a minha candidatura. Quando eu decidi ser candidato, aí sim eu vou sair a campo para procurar alguém para ser vice. É claro que ele não pode responder nada muito diferente disso aí, porque senão ele prejudica a própria candidatura. Só que não é verdade, o PT já saiu a campo para buscar um vice. A gente está em novembro de 2022, seria muito estranho, seria até uma negligência se o partido não estivesse trabalhando nisso. Olha lá, PSB condiciona Alckmin vice de Lula à cabeça de chapa em ao menos 5 estados. É na Folha de São Paulo, dá para ver que a conversa tá adiantada. Olha lá. Segundo integrantes do PSB, uma reunião realizada na noite de quarta-feira, dia 17 de novembro, serviu para os dirigentes debaterem pessoalmente os cenários com Alckmin e reforçarem as condições para dar apoio aos petistas nacionalmente. Então tá aí, interlocutores do PT contrariando o que o Lula disse na Europa e confirmando que sim, essas articulações estão em curso. Seguindo. Segundo integrantes de ambos os partidos, as articulações para que PT apoie o PSB no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Pernambuco e Acre estão avançadas. No Rio de Janeiro, por exemplo, Lula já declarou que apoia Marcelo Freixo, mas no PSB há o temor de que ele volte atrás. Freixo deixou recentemente o PSOL e se filiou à sigla. Em São Paulo, porém, segue o impasse, porque o ex-presidente não quer deixar de lançar um candidato próprio da sigla. O nome colocado hoje para disputa pelo Palácio dos Bandeirantes é o do ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, derrotado em 2018 por Jair Bolsonaro na briga pelo Palácio do Planalto. Pois é, as articulações nos estados, elas são vitais para qualquer definição desse tipo. Não dá para dissociar, não dá para separar a corrida presidencial das questões locais, das questões estaduais. E é isso que dá complexidade a esse jogo. É preciso saber como cada peça se move nesse tabuleiro. Por exemplo, não dá para ter certeza da viabilidade de uma chapa unindo Lula e Alckmin sem antes saber o que o João Dória vai fazer da vida dele. O Kennedy Alencar explica. O Alckmin está muito focado num projeto para o governo do estado de São Paulo pelo PSD, ele aparece muito bem nas pesquisas. Mas digamos que, por exemplo, Dória perca as prévias do PSDB para a presidência, e não seja o candidato a presidente e concorra pelo PSDB à reeleição em São Paulo, isso pode dificultar a candidatura do Alckmin a governador pelo PSD, e aí ele pode avaliar eventualmente ser vice do Lula. Não é fácil formar, mas a informação é correta. O Lula quer, quem não está querendo é o Alckmin. Quando o Lula foi eleito, lá atrás, no comecinho do milênio, o vice dele era o José Alencar, um empresário do ramo têxtil. Olha, muitas vezes o José Alencar fez as vezes de ombudsman do governo Lula. Aquela era uma união mais do que conveniente, era uma união simbólica. O empresário vice do operário, a união do capital com o trabalho. Uma chapa unindo Lula e Alckmin seria igualmente simbólica, não seria muito diferente disso não. Para pensar, adversários históricos se unem diante de uma ameaça existencial. Colocando assim soa bonito, soa poético, mas será que é viável? Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final!